Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues e vamos agora para a nossa meditação diária aqui com o tarô egípcio e contemplando então a semana do dia 23 de fevereiro a 29. O dia 23 de fevereiro sintetiza aqui no arcano 29 a domesticidade do tarô Kier, que somando, fazendo a redução teosófica, nós vamos chegar ao arcano 11, a persuasão ou a força. E a meditação para esse dia é a seguinte: o sucesso é o fruto do esforço humano. O domínio vem não só da força física, mas do conhecimento profundo em um determinado assunto. Quanto mais conhecemos, mais firme, mais forte o conhecimento fica. E esse dia, então, ele traz essa possibilidade da força vir pela determinação. Então, o que nós precisamos definir, refletir, pensar é sobre quanto que nós usamos o que temos em mãos em prol de um objetivo a atingir. Lembrando que é no dia 23 que nós iniciamos um novo ciclo lunar pisciano, mas lembram-se que eu falei para vocês que ele acontece em um aspecto harmonioso com Marte em Capricórnio, totalmente forte, né? Uma característica exatamente semelhante aqui a essa aqui da força. Então diz exatamente que o sucesso, a abundância, a capacidade de construir estrutura sólida não vem só de força bruta, mas ela vem de quanto que a gente consegue abrir os nossos horizontes, tanto para aprender mais como para usar os recursos que a gente tem em mão. É aí que as novas possibilidades, as novas alternativas aliadas ao conhecimento que a gente tem, criam um campo altamente sustentado para a realização de objetivos de vida mesmo, né? E objetivos tanto diários, cotidianos, simples, práticos, né? Como objetivos maiores, os mais importantes de vida. No dia 24, nós vamos ter a sintetização sobre o arcano 30, que vai, na redução teosófica, representar a imperatriz. A imperatriz, a gente sabe que é um arcano que tem uma relação forte com criatividade, com poder intelectual e mental e a habilidade de conduzir as coisas exatamente usando essa influência da criação, da geração, né? E o arcano 30 tem como tema a troca, e ele fala exatamente do intercâmbio que existe no meio social. Aqui a gente vê duas figuras fazendo troca de alimentos, né? Que era comum naquela época egípcia. E a meditação é a seguinte: as trocas como um processo do intercâmbio social. Aprendemos não só por meios de escritos ou de materiais, mas também pelo convívio social. As experiências e pontos de vista de outras pessoas, né, e tudo mais na sociedade podem contribuir para o crescimento de um indivíduo. Então, não enfie a cabeça nos livros só pensando em aumentar a habilidade intelectual, porque sabedoria vem de convivência mesmo, né? Vem da habilidade perceptiva bem desenvolvida. Então, quanto mais a gente interage, quanto mais a gente participa e faz a troca, não só de coisas físicas, né? Mas também essa troca intelectual, emocional, mais a gente vai amadurecendo a nossa capacidade de conduzir as coisas. Vamos trabalhando o autoconhecimento, né? 25 de fevereiro vai sintetizar o arcano 31, que na redução teosófica é o 4. E o arcano 31, ele já tem uma influência mais desgastada, né? Assim, uma influência que emocionalmente já representa impedimentos. Mas o imperador, que justamente tem como representação a força, a estrutura, a rigidez, a habilidade de conduzir as coisas a passos firmes, mesmo é quando se deve aplicar a força, pode ser suficiente e necessário, inclusive, para vencer os impedimentos, né? Então, eu trouxe o seguinte texto aqui: a economia e a estrutura escassa, com as limitações, servem para burilar e fortificar o caminho de crescimento, de autoconhecimento. Quando respeitamos e compreendemos nossas estruturas internas sem rigidez, a colheita será sempre adequada, ok? Então, não é só de falar que a gente colhe o que planta, mas também de entender que a vida é feita de ciclos e que há momentos em que a situação representa um pouco de escassez, de dificuldade. Se nós formos sinceros conosco, nós vamos ter essa colheita adequada para a superação, ok? Então, nem tudo é construído só de prosperidade e atingir objetivos de maneira tranquila, né? A gente sabe que os obstáculos estão sempre adiante, eles vão nos fortificando, burilando o nosso autoconhecimento. 26 de fevereiro sintetiza no arcano 32 a magnificência, que termina aqui na redução teosófica no arcano 5, o hierarca ou o papa. O que de mais valioso podemos ofertar ao mundo, ao universo, é a sabedoria.
a prosperidade deve ser completa no plano mental, físico e espiritual. Porque esse arcano menor, ele representa um momento de abundância, de festa, de deleite entre duas pessoas. Exatamente essa pata aqui, né, de um boi, e o boi tem tudo a ver aqui com a prosperidade, com a coisa da abundância. Ela fala de duas pessoas de um certo status aqui, de um certo nível social, compartilhando de um momento agradável, bem relacionado aqui à abundância. Mas o Papa, que é a sintetização dele, fala do quê? Do autoconhecimento, da parte espiritual, do aconselhamento, da habilidade de ir mais a fundo. Então a gente percebe que na conciliação dos dois arcanos, a abundância representa não só a abundância física, mas a coisa da ostentação, por exemplo, mas também vai recair aqui sobre o plano mental e espiritual. Por isso que a verdadeira abundância, a verdadeira prosperidade, ela tem que ser completa nos 3 níveis. 27 de fevereiro termina no arcano 33, a aliança, que sintetiza na redução teosófica o arcano 6, o enamorado. Bom, os dois arcanos têm uma relação sentimental. Se estivéssemos fazendo uma avaliação preditiva, poderíamos dizer que esse dia 27 seria o ideal para as relações amorosas, para definir alianças, para se comprometer, para lidar com os temas relacionados aos sentimentos e ao amor. Mas a nossa avaliação aqui, ela não é preditiva, ela é meditativa. Então a gente percebe que aqui existe uma aliança, 2 seres de mão dada, ou seja, eles estão em comunhão, estão de mão dadas, mas no arcano maior é ao contrário, porque tem 2 seres, só que um terceiro aqui bem confuso, que é exatamente em alguns decks ele é chamado de a dúvida. Tem uma característica sentimental porque ele fala das decisões que vêm de um teor emocional, que às vezes é difícil decidir quando se está levado pelas paixões e tal. Mas na sintetização dos 2 arcanos eu trouxe o seguinte texto: as alianças mais bem-sucedidas em qualquer área da vida são feitas com clareza. Quando as temos em nossos caminhos, devemos ponderar, refletir, saber escolher. Então, não deixar o emocional ou a paixão definir as escolhas. A aliança perfeita é como um ato de comunhão entre iguais. Se você estiver decidindo sobre um tema material, tem que ter a racionalidade em jogo. Observar condições favoráveis e desfavoráveis para ajudá-lo a decidir. Não pode ser uma decisão feita só sobre questão emocional de ficarei muito feliz ou ficarei muito triste, estou muito empolgado ou não tão empolgado. Quando as decisões são de teor emocional, afetivo, o sentimento verdadeiro vem em questão, mas sempre tem que ter clareza para se aliar com o que tem sintonia com você. E no dia 28, o arcano 7 vem como uma sintetização do 34, né? Somando 28 mais 2 mais 2020, chegamos ao 34, a inovação. 2 arcanos que têm uma semelhança pelo poder de direção, pela capacidade de movimento, de força. E o tema é: a mente no comando pode levar à possibilidade de desbravar caminhos nunca percorridos, como também vislumbrar um futuro. Não se trata de prever, mas de utilizar a própria inspiração como guia das atividades. Essa dupla de arcanos fala de uma coisa além das condições que nós temos, porque enquanto nós temos aqui o carro com a possibilidade de seguir, desbravando, abrindo caminho com toda a força, poder, é uma figura que está sendo conduzida por 2 seres, né? Então ela tem uma condição até de realeza, e a inovação falando da inovação mesmo, né? Falando da possibilidade de criar além do óbvio. Então, quando a gente alia essas 2 possibilidades, estamos falando de seguir adiante, de avanço, de passo para o futuro. Então, quando a gente usa essa condição da mente, né? Quando a gente reflete sobre as coisas, tem a possibilidade de desbravar os caminhos com mais clareza, né? Quando a gente não sai desvairado, agindo à torta e à direita, né? Quando a gente para fazer a análise, para construir. A inovação tem bem essa habilidade da construção mental. E 29 de fevereiro sintetiza aqui no 35, que na redução da arcano 8. É um outro arcano menor que tem uma característica mais desafiadora, a desolação, que representa a tristeza. Inclusive tem um olho aqui, né? Ele fala exatamente de uma tristeza, de um lamento, de uma perda, de alguma coisa que representa realmente uma desolação.
E o arcano 8 da justiça, como a gente sabe, ele é rígido e ele fala dos limites. Apesar de ter uma relação forte com a verdade, com a certeza das coisas, ele não é tão amplo e legal, assim, pensando nesse teor de felicidade. Ele é rígido, não é? Então a gente tem aqui como meditação para esse dia. Sendo realistas, percebemos que o conhecimento da própria insuficiência em determinados temas é a sabedoria expressa de forma mais simples. Ser realista, reconhecer seus próprios limites, é um ato de autoconhecimento. Então, a gente percebe aqui que quando a gente sabe o que a gente tem como elemento em mãos, pensando, quando a gente se autoconhece também, né? Quando eu falo de elemento, a gente tem que perceber o que me agrada, o que não me agrada, o que eu busco. Quando a gente tem clareza sobre a gente, sofre menos, não é isso? Então a gente se desaponta menos. Quando a gente não tem expectativas, não cria expectativas, sofre menos. Então ela fala exatamente disso. Não crie expectativas sobre coisas que você não tenha um campo aberto, clareza, certeza sobre as coisas, porque aí vem o sofrimento, ok? Porque as expectativas vão gerar sofrimento, certo, pessoal? Então, para esta semana, são esses arcanos que nós temos como reflexão e meditação. Volto aqui na próxima semana para mais uma meditação diária aqui com os arcanos do tarô. Um abraço forte para todos vocês. Se gostou, curta e compartilhe com seus amigos. E inscreva-se no canal também. Um abraço forte e até a próxima semana.